Boa noite a todos, feliz ano novo. É uma alegria imensa no coração de estarmos juntos aqui de volta na corrente de orações, né? Guiados e inspirados pelos nossos mentores, né? Pelo Anjo Ismael, por Pai João, por xamãs. E é uma alegria muito grande quando a gente volta nas atividades nessa comunidade tão querida e tão importante para as nossas vidas. E para começar esse ano, eu comecei com uma coisa bem básica, que está tocando no meu coração, porque a gente ouve tanto de várias religiões, vários mentores, o Chico, o Divaldo, a doutrina espírita e a imensidão de religiões por aí. E cada um deixa o seu legado. E eu estou voltando agora porque eu estou lendo, aqui eu estou acompanhando o Robson Pinheiro, e tem um livro que chama Consciência. E nos estudos que a gente tem feito na turma do Robson, fala muito da pergunta, e foi o legado de Kardec. Kardec não só deixou os livros dos Espíritos, ele deixou um método de estudo para que nós possamos desenvolver a nossa mediunidade e a nossa espiritualidade. E é isso que eu quero trazer um pouquinho para que a gente possa entender esse método, que são as obras básicas de Kardec. O mentor do Robson, que é o Joseph Kleber, ele fala chama-se o poder da pergunta. Eu vou ler só um trechinho só, para que a gente possa entender e interar mais desse assunto aqui. Ele fala o seguinte: os grandes educadores, os espíritos superiores, sempre apresentam os novos conhecimentos aos poucos, em doses homeopáticas, da Jane. Não poderia ser diferente, considerando-se o professor que tem. Jesus não violou ninguém e em vários momentos sinalizou que não podia explicar tudo. O mesmo fazem os espíritos na codificação kardeciana. Em O Livro dos Espíritos, obra inaugural do Espiritismo, que essa chave para entender um aspecto importante desse método pedagógico de oferecer conhecimentos aos poucos à pergunta. Então, quer dizer, todos eles, Jesus nos instruía com perguntas e respostas. Nós temos que ter essa ideia. Então, quer dizer que o legado de Kardec para nós é para que nós possamos ser coesos, ser empáticos, entendermos a pergunta que está sendo feita e ter sabedoria para analisar a pergunta e seguir no nosso crescimento espiritual. É isso que eu estou pegando bastante nesse início de ano, porque nós ouvimos tanto de várias religiões, mas o ensinamento do amor do Cristo e o método de Kardec é único. E é isso que está me trazendo no meu coração para que eu possa falar e que a gente possa continuar com esse método nos nossos corações, para que nós possamos achegar aos nossos mentores, ouvi-los com sabedoria e ficarmos atentos às respostas que eles vão trazer aos nossos corações. Bem-vindo à Corrente de Orações e um abraço fraterno a todos nós nessa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. O Mário nos trouxe, é muito importante o estudo, né, o interesse por esse método de Kardec, são todas instruções que a gente tem às nossas mãos, né? Nós, como diz Emmanuel, né, num trechinho aqui do livro Ceifa de Luz, onde ele diz no título Sol da Verdade, ele já fala assim que somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências. Então, precisamos estudar, precisamos compreender Kardec, porque ele não veio para os espíritas, ele veio para todos, né? Então, ainda fala assim, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas pela força do espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Então, precisamos realmente
desse sol, né? O sol, como título, né? O sol da verdade, para que a gente conheça a verdade, que a verdade nos libertará. Isso é uma palavra, uma frase que nós temos que ter em nossos corações. E o nosso sol é Jesus Cristo. Então, precisamos realmente compreendê-lo, compreender todo esse mecanismo, esses intercâmbios dos dois planos, para que a gente possa lidar com isso com uma naturalidade que nos faça sempre melhores. Então, vamos raciocinar, vamos refletir nisso. Sejam muito bem-vindos à corrente de orações. Boa noite, queridos irmãos, como sempre, com o coração em festa ao estar aqui para todo esse entendimento, né, que vem da espiritualidade e que nós sabemos que tudo que nos vem é de acordo com o nosso entendimento, com o que podemos absorver, porque muito ainda tem muitas coisas que a gente não sabe durante, né? Sobre tudo. É a palavra final, nós não sabemos quando vai ser, mas nós sabemos que temos que amar, que temos que perdoar, que temos que fazer o melhor de nós. Então, Kardec, Jesus veio e nos deu esses ensinamentos que Kardec, né, à luz da espiritualidade, nos deixou também esse legado maravilhoso dos espíritos. Então, vamos estudar que o que a gente puder absorver de bom, a gente absorve. Sejam bem-vindos. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à Corrente de Orações. O assunto aqui hoje, pelo menos a nosso ver, ele é muito positivo, muito dinâmico, porque nos faz recorrer a esses mestres, a essa luz, esse farol que nos chega do alto, tanto da parte de Jesus, quanto da parte de Kardec. Em ambos, os dois mestres e irmãos maiores trazem uma didática que favorece o nosso entendimento das lições, colocando coisas muitas vezes que poderiam surgir como complexas, de uma forma bem simples, de forma que nós podemos entendê-la. Kardec me impressiona em várias passagens. Uma delas, o primeiro capítulo da parte terceira do Livro dos Espíritos, a lei divina ou natural. A gente falou, ok, vai falar da lei divina, da lei de Deus. Sim, ele fala da lei de Deus ali, mas ali também está incorporada a pergunta 625. Quem que é o nosso modelo? Jesus. Então, veja onde que Kardec vai perguntar sobre o modelo e vai receber a resposta de Jesus, quando ele está falando da lei divina, né? Então, mostrando que Jesus é o caminho mais curto entre nós e entre Deus. E tem outras passagens também ali, a pergunta 622, ele vai perguntar se Deus sempre enviou mestres para nos ajudar na Terra. E aí a resposta é sim, com certeza. Deus sempre envia pessoas para nos ajudar. Então, o que falta aí, Velhinha trouxe isso à tona aí, nesse processo de aprender e de estudar, é que nós devemos fazer isso nos amando uns aos outros. Hoje ainda, eu fui numa aula mais cedo que eu estou participando aqui, e uma senhora da escola messiânica, ela estava muito enfática ao abrir e falar comigo de como que ela enxerga a Bíblia e como é que ela interpreta. E, bom, eu não falei com ela o que eu era, apenas conversamos como, né, pessoas que estão se conhecendo, e eu pude notar que o importante que Jesus colocou para a gente é que os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem.
Então, sim, na doutrina nós temos essa didática, toda essa facilidade de aprender, mas o mais importante é que os grupos se amem e quando outras religiões se aproximarem, não evitar discussões inúteis e procurar compreender e nos valorizar no que nós temos de melhor. Se existe um ponto comum entre uma religião que acredita que Jesus é o grande sol da terra, o Espiritismo também o coloca como modelo, como guia, como grande farol da humanidade. Então, é muito importante que a gente ame o nosso próximo e ame a todos, procurando aceitar as diferenças e conviver da melhor forma. E por isso que eu falei, esse assunto, ele é palpitante e todos nós temos muito que absorver desses ensinos, graças a Deus. Então, agora, depois das leituras, dos comentários, vibração alta, vamos deixar aqui o nosso abraço já para as nossas queridas Maria Margarida, Maria Carmina, e todos os operários da paz que já estão aqui conosco, lembrando que as irradiações, as vibrações de amor hoje para a saúde vão para todos os nomes inscritos na corrente de orações, os nomes que estão em nossos pensamentos e a nossa família universal. Vamos então acalmar os nossos corações, as nossas mentes, elevar os nossos pensamentos lá com o nosso mentor Ismael, com os benfeitores espirituais da saúde, Dr. Bezerra de Menezes, os xamãs queridos. Vamos, então, vibrar muito alto para que a espiritualidade recolha o material que é criado nas nossas orações e distribua para os cantinhos mais necessitados do nosso orbe terrestre. Vamos, então, orar. Queridos irmãos em Cristo, em resposta à questão 495 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta se o espírito protetor poderá abandonar o seu protegido se este se mostrar rebelde aos conselhos, Santo Agostinho esclarece: afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é, no seu protegido, a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta, desde que este o chame. É uma doutrina esta dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura deveria converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou. E aí, permanecendo, por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo
que lhes ouve os ponderados conselhos. Oremos. Prece ao anjo guardião pela saúde. Devotado anjo guardião, que me guia, me ampara, me orienta os caminhos, rogo que me inspires pensamentos salutares, a fim de cultivar a saúde do corpo e da mente. Afasta de mim a ansiedade, o medo, a raiva, a mágoa, a irritabilidade, a preocupação desnecessária com o dia de amanhã. O Mestre Jesus nos exortou a observarmos os pássaros do céu. Eles não semeiam nem guardam em seus celeiros, mas o Pai Celestial os alimenta. Os lírios dos campos não trabalham, nem fiam, mas nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Amado mentor, sei que a ansiedade e o temor em nada contribuem para as nossas vidas. Pelo contrário, só alimentam sentimentos deletérios que acabam por prejudicar a saúde orgânica e piorar a situação aflitiva em que eventualmente nos encontremos. Por isso, caro amigo, rogo tua intercessão para que eu me acalme e reequilibre meu estado mental, livrando-me dos pensamentos malsãos. Que minha mente se concentre na paz, no amor, na fé, na certeza do amparo espiritual, na tranquilidade dos pássaros e dos lírios do campo, afastando assim toda a enfermidade do corpo. E que essa paz se irradie à minha volta, acalmando e curando familiares, amigos, vizinhos e todos os que estiverem ao alcance das vibrações amorosas e compassivas, inspiradas por ti, que nunca me abandonas. Com profundo sentimento de gratidão, neste instante eu me conecto contigo e recebo o bálsamo da cura dos males físicos e espirituais que me afligem. O amor de Deus me envolve e me preenche, afastando tudo quanto possa me fazer sofrer. E esse amor irradia para o meu lar e se expande, envolvendo toda a humanidade em vibrações de cura e paz. Gratidão, Espírito Protetor, por tanto amparo. Gratidão por este envolvimento. Gratidão pelo amor que nos une. Que a doce e serena paz de Jesus permaneça sempre em nossos corações, em conexão com nossos guias espirituais, sempre vigilantes e presentes. Graças a Deus. Assim seja. Vibrações de amor pela saúde mundial. Cura-nos, Senhor, as chagas crônicas do espírito enfermo. Quantas feridas trazemos à amostra. Cicatriza-as com o bálsamo do teu amor. Devolve-nos o ânimo e a alegria de viver. Interfere por misericórdia em nosso processo kármico e não nos deixes perecer. Que a doença, seja do corpo ou da alma, não nos reduza à inutilidade. Quantos não são os que vivem em função de suas dores? Outros, voluntariamente, mais doentes se tornam por falta de aceitação de suas provas. Mestre, impõe as tuas mãos abençoadas sobre nós, transmite-nos os teus eflúvios divinos, dispensa-nos mesmo sem merecimento de nossa parte as tuas graças e as tuas bênçãos. Que assim seja. Prece gentilmente concedida pela Sociedade Espírita Recanto de Luz, cidade do Rio Grande do Sul.
Amado Senhor Jesus e médicos da luz, que sois todo poder e bondade, peço através da sua misericórdia que tragam força aos que estão enfermos do corpo e da alma. Deem a eles sabedoria para enfrentar cada situação com fé. Se for da vontade de nosso Senhor, que sejam curados. Seja pela medicina humana, seja pela intervenção espiritual. Que nosso amigo Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, possa lhes ofertar algum socorro. E que Jesus os ampare sempre. Que assim seja, em nome de Jesus. Oremos e vigiemos. No mar revolto da vida, quando as populações buscam para seu regozijo entretenimentos vários, quando a nau humana quase só sobra, sem um porto de salvação, sem bússola, sem fé, quando homens e mulheres esquecem os sagrados deveres da vida e no tombadilho da distração perdem a joia preciosa do tempo. E as crianças crescem como aves desgarradas dos ninhos, prontas a naufragarem, quando a metralhadora é o divertimento favorito. Enfim, quando a humanidade terrestre sente o abraço de Caim e busca o festim de Baltazar, olvidando a hora angustiosa que, por certo, se aproximará. É preciso e forçoso que obreiros do Cristo perseverem firmes, trabalhando incessantemente sem desânimo. Obreiros, sob quaisquer títulos, sejam como médiuns, radiotelegrafistas do grande além, sejam assistentes técnicos ou profissionais variados. É necessário que a harmonia do conjunto auxilie a grande massa humana a suportar os irmãos, que recebeis as mensagens de amor, oração, vigilância, caridade, paz e progresso, que vos sintonizais com os amigos de mais alto, que sentis a esperança acalentando os corações, que sabeis o momento como oportunidade preciosa para a vossa redenção, que vos comprometestes como soldados briosos a substituir aqueles que já seguiram mais avante. Tomai sentido cada instante, usai o silêncio e a fé como bússola, a caridade como apoio, e enfrentai a grande batalha que se trava no vosso planeta entre as forças positivas e negativas, o bem e o mal, a dor e a alegria, a luz e a treva. Não ignorais que Cristo é vosso comandante, vosso arrimo, a luz auroral de vosso futuro. A luta é grande, a tempestade varre os domínios terrestres, a flor do bem murcha nos corações fracos e mal dispostos. Todavia, a estrela fulgurante da manhã não tardará a iluminar os caminhos terrestres. As ondas brávias cederão lugar ao remanso. A paz voltará, porque Cristo é a suprema esperança do vosso planeta. No silêncio de vossos corações, comunicando-nos com as forças do bem em busca de orientação mais alta, busquemos o Cristo de Deus. Confiados no porvir e na glória que espera, todos aqueles que sabem sobrepujar suas fraquezas e vencer com denodo os seus erros, vindos como manchas seculares de um passado longínquo. Avante, irmãos, a hora sexta se aproxima, Jesus nos espera. Oremos e vigiemos. Do livro Veleiro de Luz, de Dr. Bezerra de Menezes.
plantei a humildade no jardim do coração e colhi felicidade, semeando perdão. Meu amor é verdadeiro, caridade me conduz ao mais belo jardineiro, cujo nome é Jesus. E plantei a humildade no jardim do coração e colhi felicidade, semeando perdão. Meu amor é verdadeiro, caridade me conduz ao mais belo jardineiro, cujo nome é Jesus. Plantei a humildade no jardim do coração e colhi felicidade, semeando perdão. Meu amor é verdadeiro, caridade me conduz ao mais belo jardineiro, cujo nome é Jesus. Lindo tudo isso, né? A música dá pra gente entrar numa vibração tão linda. E aí a música fala o seguinte: plantei a humildade no jardim do coração, a caridade me conduz, colhi felicidade semeando o perdão. Eu acho tão interessante e tão divino quando nós somos acompanhados, né, na vibração da própria espiritualidade. Nós falamos de Kardec no início, o Márcio comentou uma questão. Hoje à noite nós abrimos a corrente de orações com a questão 495, perguntando, e Kardec perguntando aos espíritos como é que nós somos, como é que os nossos mentores nos guardam, como se eles estão sempre presentes a nós. E a música no final responde isso pra gente, dando de volta aquela, quando você está com o coração humilde, né? No seu coração
os seus mentores vão estar por lá, te abraçando, te guardando, te protegendo. E é isso que nós vamos sugerir a todos nós, que quando nós estamos em orações, que nós colocamos a humildade em nossos corações, para que nós possamos ter essa resposta feliz que os nossos mentores, que os nossos anjos, que o nosso Espírito Santo, conforme a nossa religião nos propõe, mas que é com essa humildade no coração é que nós vamos obter a resposta necessária para as nossas dores, para as nossas enfermidades, tanto do corpo como da alma. Mas que Jesus nos guarde e sempre nos oriente, né? Porque é tão bonito ver essa dança vibracional da espiritualidade para conosco. Boa noite a todos e é um prazer estar de volta aqui com vocês. Boa noite, energia maravilhosa. Como o Mário falou, essa simplicidade, essa humildade é maravilhosa, porque já tendo isso em nossos corações, o aprendizado já é de outra forma, né? Um aprendizado mais ameno, com mais energias parecidas com o do coração de Jesus, mais conectados com a espiritualidade da luz, com aquela sensação aquela sede de querer aprender, com humildade, compreendendo mais fácil e assimilando melhor, né, as lições que são todas pautadas nessa serenidade, nessa harmonia, que faz com que a gente até compreenda melhor. Então, que fiquemos todos com essas energias elevadas que recebemos no momento em que a gente faz essa conexão com essa espiritualidade da luz, que nos enche de paz, de alegria e felicidade, que nos enche de forças benéficas para que a gente continue nessa escola maravilhosa e compreenda e aceite melhor todos os desafios que ela nos dá, que são lições, né? Então, boa noite a todos, fiquem com Deus, tenham um descanso tranquilo e até amanhã, no mesmo horário, estaremos aqui às 21 horas, irradiando, vibrando junto com os mentores, para todos nós, para quem nos acompanha, para os nomes da lista, um banquete de luzes e bênçãos. Boa noite. Nós sabemos, né, que nada é por acaso, que tudo isso acontece, porque antes de acontecer essa corrente de orações, como está acontecendo hoje, a espiritualidade já sabia. Então, tudo é planejado pela espiritualidade. Nós só seguimos. E isso é que dá essa vibração, esse amor, esse encontro de palavras, de estudos, de união, de amor. Então, queridos irmãos, é isso. Amar, perdoar, caridade, é isso que nos conduz no bom caminho. Fiquemos todos com Deus, tenhamos todos uma boa noite e um despertar tranquilo. Boa noite. E que possamos continuar nos esforçando para sermos merecedores dessa misericórdia do alto que nos envolve a todos. A palavra que Mário trouxe também eu gostaria de repetir aqui, que é a humildade, que é aquela consciência de que os nossos mentores, os mentores da corrente, eles já passaram por esses caminhos que hoje trilhamos, né? Vamos dizer assim, já passaram há muito tempo, já estão lá na frente. Então, é preciso que a gente observemos e prestemos atenção para que observamos qual é a orientação. Como o Verinha falou, ele já tem um planejamento, a gente tem que buscar escutar, e para isso é importante que a gente aceite e busque esses que estão à nossa frente. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
E vamos deixar aqui um abraço para nossa querida Maria Margarida, as queridas, né? Maria Margarida, Maria Carmina, Maria Lourenço, nossa querida que está um pouquinho dodói, que ela receba aí todas essas vibrações maravilhosas para a saúde dela. Terezinha, Luísa e todos que nos acompanham. Uma excelente noite. Boa noite. E também aproveitando, quem estaria conosco hoje aqui e pediu desculpa porque está passando mal é o Adilson. Ele disse que deu uma dor de cabeça, um certo mal-estar e que os amigos espirituais possam visitá-lo no seu lar, lá em São Paulo. Assim seja. Seja muito abençoado, Adilson, nosso querido irmão. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.